Fala pessoal, tudo na paz? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Teologia Contemporânea. Em especial nesse vídeo nós vamos falar sobre a Teologia da Libertação. É muito importante nesse início de conversa a gente não confundir a Teologia da Libertação com os cultos de libertação. A Teologia da Libertação, que é o foco da nossa aula, é um movimento teológico que iniciou ali na década de 60, principalmente entre adeptos do catolicismo, entre bispos católicos, que pretendiam libertar os pobres e oprimidos das garras do governo. Então é uma teologia com viés político, muito diferente dos cultos de libertação. Os cultos de libertação eles acontecem, como nós conhecemos bem nos dias de hoje, eles ocorrem em igrejas de linha pentecostal e que têm a intenção de libertar os seus adeptos de opressões espirituais, né? Liberdade de doenças, libertação de dificuldades financeiras. Então são dois assuntos completamente diferentes, tá bom? E vamos para as origens da teologia da libertação. Em 1968 foram bispos da Igreja Católica, em especial latino-americana, tá? Foi na América Latina que isso teve início. Aliás, encontra até muita dificuldade de aceitação pelas igrejas europeias, norte-americanas. E foi em Medellín, na Colômbia. Houve o CELAM II, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana. Então, esse CELAM II ele é considerado o marco inicial da teologia da libertação. Alguns teólogos da libertação vão associar o início a outros acontecimentos que a gente vai falar aqui durante a aula, mas de um modo geral a gente considera esse CELAM II como o marco inicial da teologia da libertação. Nós tivemos o CELAM I, né? O CELAM II é que marcou por conta do levantamento de questões que foi abordado nele. Houve ainda o CELAM III, que a intenção dessa Conferência Episcopal Latino-Americana número 3 foi exatamente questionar e combater algumas coisas que foram levantadas no CELAM II. Mas no final das contas acabou apoiando o CELAM II, favorecendo aí que se mantivesse essa ideia de defesa dos oprimidos, dos pobres da América Latina. Então, a teologia da libertação, ela foi, na verdade, e continua sendo, seus adeptos até hoje, uma revolução teológica. Eles buscam realmente essa ideia revolucionária. Chocaram o mundo na época, em especial chocaram até o Vaticano. Houve investigações, conselhos para poder apurar o que estava sendo ensinado na teologia da libertação aqui na América Latina. Então acabou balançando todo esse meio eclesiástico, principalmente aí no meio católico. Eles condenaram a aliança da igreja com os poderes dominantes. Então a gente verifica realmente historicamente, até hoje a gente consegue enxergar isso com alguma sensibilidade, de que existe sim, né, uma ligação, um apoio, uma relação simpatizante entre o governo e a igreja. Então é como se o governo deixasse a igreja agir numa boa e a igreja também não incomoda as decisões do governo. Então nesse CELAM II se questionou isso, porque uma vez que o governo estiver oprimindo os pobres, eles achavam por bem que a igreja como um todo deveria se levantar contra esse governo e apoiar e defender os pobres, tá? Eles chamavam essa opressão do governo sobre os pobres de violência institucionalizada. Ou seja, era violência como qualquer outra violência, mas o que estava por trás era uma instituição, um governo, uma força pública. Tá bom? Onde se encontra raízes para a teologia da libertação? Alguns defensores da teologia da libertação vão dizer que a raiz está bem lá atrás, lá no século XVI, né? Não foi ali no CELAM II que isso começou. E a sugestão que eles têm é que começou com Bartolomé de Las Casas. Esse representante da Igreja Católica, ele defendia os nativos
né, dos colonizadores espanhóis. Então havia, durante a colonização da América Latina pelos espanhóis, havia opressão, como a gente sabe aí das histórias das colonizações, da Espanha, de Portugal, de modo geral. Os nativos, os índios, eram muito perseguidos, torturados, sofriam muito. Então esse Bartolomé de las Casas, ele defendia esses nativos, indicando que eles eram pessoas também, tinham almas, poderiam ser salvos. Então esse levante contra os oprimidos teria acontecido lá no século XVI, e alguns pensadores, defensores da teologia da libertação, acham que isso aí foi o início da teologia da libertação. Tá? Nos anos 50, ou seja, antes mesmo do Celan II, aconteceu um desencantamento com o desenvolvimento econômico. A sociedade, de um modo geral, estava desencantada com o sistema econômico, com o desenvolvimento econômico, principalmente o capitalismo subindo, se desenvolvendo. Então, pensava-se à época que esse desencantamento era o início ali da teologia da libertação. Paulo Freire, né, que é um filósofo, educador, ele associa nessa época a questão de terem poucos privilegiados causando a pobreza, né? E isso vai ser desenvolvido dentro da teologia da libertação. Existem poucas pessoas com muito recurso dominando uma maioria das pessoas com pouco recurso, né? Então esse desenvolvimento econômico, que hoje em dia a gente vê marcas disso, né? Realmente até hoje poucas pessoas detêm muita riqueza e muitas pessoas com pouco recurso. Então isso dá um desencantamento, você tem uma repulsa por esse tipo de sistema, e Paulo Freire já dizia que esse sistema não é correto. Aí quando a gente chega na década de 60, acontece o Celan II, e alguns movimentos religiosos, seculares também vão criticar esse sistema, né, de opressão do pobre pelos ricos ou pelo governo. Então a teologia da libertação, como a gente citou, é uma teologia política, né? Está ligada a questões políticas, ainda que não esteja associada a entidades políticas, tem um viés político de cuidar das pessoas, cuidar da sociedade. Havia na década de 60 uma ligação dos teólogos da libertação, os seus adeptos, com a teologia da esperança de Moltmann, né? Uma das aulas que nós já ministramos, né? Tá em outro vídeo que você pode assistir também. A teologia da esperança de Moltmann, como outras teologias, outros defensores da teologia da esperança, vão projetar uma esperança no futuro, algo que lá na frente vai ter vai vir o reino e tem algo à frente para acontecer. E a teologia da libertação também espera que lá na frente haja um momento melhor, mas eles pensando em função de luta, de embate contra as forças opressoras. Tá? A teologia da libertação, ela tem envolvimento com o violento golpe contra a ditadura em Somoza, na Nicarágua. Tá? Um fato histórico que a gente teve na Nicarágua e estava diretamente relacionado à teologia da libertação. Então o que é a teologia da libertação? Tá? Que a gente precisa frisar isso aqui. A teologia da libertação é um movimento teológico surgido na América Latina e em outros países do terceiro mundo. Tá? Não tem país desenvolvido se levantando em função da teologia da libertação. Até porque a teologia da libertação busca defender os pobres. Então, se houver alguém defendendo os pobres, ele vai estar lá no primeiro mundo defendendo a América Latina e outros países subdesenvolvidos. Tá? Pontos de referência que a gente tem na teologia da libertação é a experiência dos pobres, tá? A referência que se tem é a experiência dos pobres, e a luta por libertação. Esses pontos são pontos chaves de interesse da teologia da libertação, a vida, a experiência dos pobres e essa luta para se libertarem dessa condição. A teologia da libertação ela tem uma abordagem radical. Tá? Eles querem realmente mudar o sistema, buscam realmente tirar
o necessitado, o aflito daquela condição de pobreza. Então, não é qualquer teologia que pensa nos pobres que é uma teologia da libertação. Tá? É importante a gente ter isso em mente, porque defender os pobres, se preocupar com questões sociais, de cuidar dos necessitados, muitos pensadores teológicos vão seguir essa linha. Muitas igrejas têm esse viés de atuação na sociedade. Mas a diferença é que na teologia da libertação existe uma abordagem radical. Eles querem realmente mudar tudo. É uma espécie de teologia revolucionária, né? Então você vai ter até associação com guerrilhas, grupos guerrilheiros. Então é uma teologia de combate realmente contra essas desigualdades sociais. Eles reconhecem a presença de Deus na luta contra a opressão. Ou seja, nesse combate à opressão, ainda que haja uma atuação de violência, eles reconhecem que Deus se faz presente nesse embate, nessa busca por tirar a opressão, esse jugo pesado sobre os pobres e necessitados. Tá? A gente tem alguns temas da teologia da libertação. Tá? Então, os temas da teologia da libertação são, em primeiro lugar, uma teologia contextual. 2. A pobreza da América Latina. 3. A opção preferencial de Deus pelos pobres. 4. Teologia como reflexão crítica da praxis. 5. Teologia e marxismo. 6. Salvação como libertação integral. 7. Missão cristã e praxis libertadora. Nós vamos discorrer sobre cada um deles para a gente entender um pouquinho desses temas, tá? Teologia contextual. A teologia contextual, né, a ideia de que a teologia da libertação é uma teologia contextual, é de que esse pensar teológico ele deve estar ligado a uma situação de contexto sociocultural. Ou seja, é muito relacionado a um local, a uma área específica, relacionada à pobreza principalmente. Né? Então não é uma coisa geral, ela depende do contexto em que se vive. Tá? A tendência do conhecimento, esse pensamento na linha de teologia da libertação, é que a tendência do conhecimento é refletir os interesses do conhecedor. Ou seja, as pessoas vão buscar conhecer de acordo com os seus interesses. Então a teologia não vai ser diferente. Isso é um pensamento mais geral e a teologia está inserida nisso. Eu vou buscar o meu conhecer teológico a partir do meu interesse. Então, se na Europa eles vivem uma realidade contextual, eles vão buscar Deus, ou vão buscar em Deus aquilo que interessa a eles. E ao passo que na América Latina, pelo fato de ter muita pobreza, muita dificuldade, muito sofrimento, a visão que eles têm de Deus e das coisas de Deus vai ser para solucionar esses problemas. Então a teologia de um lugar acaba sendo diferente do outro. Então por isso eles chamam de teologia contextual, porque depende do contexto. Eles até permitem que se avance para outras culturas, mas a partir do momento que você tem uma visão crítica sobre a sua própria cultura. Se houver um questionamento, alguma desconfiança de alguma questão sociocultural, aí eles avançam para outra cultura para buscar conhecimento e um avanço teológico. Eles vão afirmar que a teologia da Europa é inadequada para a América Latina, assim como a teologia norte-americana é inadequada também para a América Latina. Enquanto nos Estados Unidos ou em países da Europa eles têm uma condição favorável, a linha teológica lá não vai ser para tirar o pobre e o necessitado daquela condição. Eles vão ter uma outra direção na sua forma de pensar. Então, se você pega esse tipo de teologia lá, que não resolve o problema da América Latina, essa teologia não vai ser aceitável nessa região latino-americana. O que é desenvolvido em um lugar
não deve ser imposto a outros. Ou seja, se a gente pega, por exemplo, a teologia desenvolvida no Vaticano, e é um dos preocupados com a teologia da libertação, você não pode pegar o contexto que é desenvolvido ali e aplicar na América Latina. Se bem que a gente considera que alguns papas tiveram realmente uma preocupação com os pobres, né? Algumas exceções, mas historicamente a gente vai ver que o que se desenvolve numa região não pode e não deve ser aplicado em outras regiões, não deve ser imposto em outras regiões, até porque não vai ser aceito, não vai fazer sentido. Tá? Algumas críticas sobre essa ideia de ser uma teologia contextual. A primeira é que, sendo uma teologia contextual, dependente do contexto, ela pode levar ao relativismo. Ou seja, se eu crio uma teologia aqui e o Vaticano cria outra lá, e nos Estados Unidos se cria uma teologia diferente, a gente acaba relativizando. Então a teologia é relativa, cada lugar é uma coisa diferente. Se eu levo em consideração experiências pessoais, ou depende da região, você tem, por exemplo, na região sudeste uma forma de pensar, se você chega na região nordeste é uma outra forma de pensar teológica, então a teologia é relativa. Então essa é uma crítica, porque existe uma preocupação de que se relativize a teologia, a forma de pensar Deus. A outra possibilidade, a outra crítica ao fato da teologia ser contextual é a possibilidade de se acontecer um cisma. O que é cisma? Cisma é quando liderados não reconhecem a autoridade dos seus líderes. Por exemplo, em especial, como a teologia da libertação começou no catolicismo, imagina que aquilo que se desenvolve no Vaticano não seja aplicado na América Latina. Então, os teólogos da libertação estão aqui fazendo o entendimento deles, ensinando as ideias deles, ensinando o que está acontecendo com os pobres, tentando libertar eles daquilo, e o que é ensinado no Vaticano é outra coisa completamente diferente. O que vai acontecer com os adeptos? Eles não vão reconhecer o Papa, não vão reconhecer as lideranças lá do Vaticano, e esse não reconhecimento que é chamado de cisma. A outra crítica ao fato de ser uma teologia contextual é que pode haver uma rejeição aos forasteiros. Imagina que você é um pobre da América Latina, está ouvindo muito essa teologia de libertação das garras do governo, uma questão revolucionária, e de repente você recebe um missionário dos Estados Unidos. E esse missionário traz todo aquele contexto norte-americano para ensinar aquilo que se ensina acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus, salvação em Jesus Cristo. Vai haver naturalmente uma rejeição a esses estrangeiros, a esses forasteiros. Então essas são as críticas principais que nós apontamos aqui, que podem acontecer quando a gente contextualiza localmente a teologia. Então eles vão fazer uma separação entre, por exemplo, o Atlântico Norte e a América Latina. No Atlântico Norte, imagina, o Oceano Atlântico, a parte norte dele. Você vai banhar os Estados Unidos e vai banhar a Europa. Então essa região ali, que ele vai chamar de Atlântico Norte, que são essas partes superiores do mapa, elas vão ter uma preocupação em falar de Deus para não cristãos no mundo secular, um evangelismo normal. Um mundo secular, você vai lá e fala de Deus para pessoas não cristãs. Agora, já na América Latina, o desafio da teologia é dizer para uma não pessoa que Deus é amor. É uma frase até forte, do teólogo Gutierrez, a gente vai falar sobre ele na próxima aula, e a visão que ele tem é desse desafio de você, na América Latina, falar para uma pessoa que nem ela mesma, nem outros países desenvolvidos consideram ela como uma pessoa. É uma pessoa relegada numa situação de dominada, de uma condição de pobreza, de necessidade. Ela é descaracterizada no mundo. E o desafio não é você chegar e falar de Deus para essa pessoa. Às vezes é até cristã,
Mas o desafio é você falar para essa pessoa nessa condição que Deus é amor. A dificuldade está em enxergar que Deus é amor, deixando aquela pessoa naquela situação. Então existe essa diferença de pregação, diferença de ensino teológico nessas duas regiões nesse sentido. Enquanto nas regiões desenvolvidas você fala de Deus para pessoas não cristãs, aqui de repente fala até para um cristão, né? Mas você tem essa dificuldade de mostrar que Deus é amor. O segundo tema é a pobreza na América Latina. A pobreza da América Latina é uma natureza específica do contexto latino-americano. Então, o contexto latino-americano é de ser um povo pobre, né? Nós sabemos, na prática, né? Nós sabemos que a nossa região, né, e os países de língua latina são lugares pobres, são lugares que têm dificuldade financeira. E a característica mais importante que se tem nessa região e para a teologia da libertação é exatamente a pobreza. Não importante no sentido de que tem valor, importante que importa, né, tanto para o contexto da teologia quanto para a sociedade, para o nosso conhecimento. Então a pobreza é a característica mais importante. E essa pobreza ela é endêmica, profunda e imposta. Endêmica porque ela é daquela região, né? É uma coisa específica que nós temos na região da América Latina. É um tipo de pobreza específica daquela região, que você não vê de outra forma em outros lugares. E ela é profunda, né? A pobreza que a gente vê aqui não é uma pobreza que você resolve no estalar de dedos. Por exemplo, o Japão passa por uma guerra, rapidamente ele se reergue. Ele se ergue novamente, se levanta e continua a vida. A pobreza na América Latina você não consegue resolver de uma forma, de um dia para o outro, em poucos dias, em poucas semanas ou poucos anos. É uma coisa profunda, arraigada ali no local, que há dificuldade de se tirar. E ela é imposta, né? Botei até destacado esse imposto, porque isso é a afirmação dos teólogos da libertação, de que essa teologia ela não é causada por azar ou por questões naturais. De repente aconteceu uma catástrofe, tornou aquela região pobre. Não, ela é imposta. Imposta por quem? Por governantes opressores, imposta por líderes, né? Imposta por multinacionais, imposta por pessoas poderosas. Então, dentro da linha da teologia da libertação, a pobreza ela tem esse lado obscuro de ter sido colocada ali e continua sendo mantida por essas pessoas opressoras, pessoas ou entidades opressoras. A pobreza ela é um resultado, agora interessante, é o resultado de estruturas pecaminosas na sociedade. Eles vão abrir um conceito de que o pecado não está somente na pessoa, mas às vezes o pecado está numa estrutura social, numa estrutura governamental. Ou seja, quando uma coisa ou um órgão pratica coisas contrárias, pratica atitudes contrárias à vontade de Deus, ela tem uma estrutura pecaminosa. Por exemplo, a busca por riqueza, a busca por poder extremo. E isso, se você tem uma entidade buscando muita riqueza, se você tem uma entidade que busca dominar, isso é uma estrutura pecaminosa, segundo os teólogos da libertação. Eles apresentam uma contraposição muito interessante entre ricos e pobres, poderosos e sem poder, dizendo-se cristãos. Ou seja, é contraditório até para nós cristãos, à luz das Escrituras, enxergar pobres e ricos muito distantes. Se são cristãos, são irmãos. Então como é que há essa distância? No mínimo, o rico deveria estar preocupado com o pobre. Então haver uma aproximação pela questão fraternal, pela questão de irmandade que existe entre os cristãos. Então é uma questão muito contraditória e questionável pelos teólogos da libertação. Como é que pode dizerem-se irmãos
os ricos e os pobres e não terem esse entrelaçamento, essa ajuda mútua, essa cooperação, estarem juntos aí buscando solução para os seus problemas. Então isso vai alimentar a teologia da libertação. Eles vão afirmar que a igreja não é neutra, ou seja, a igreja, ela historicamente, ela esteve do lado dos opressores. E é interessante que isso é um posicionamento católico, e recentemente assistindo um vídeo de um pastor que eu acompanho na internet, ele afirmava algo muito parecido, de que para ele é estranho a gente ver tanta corrupção, tanta coisa errada acontecendo no governo e os cristãos silenciados em relação a isso, buscando muitas vezes benefícios do governo para continuar funcionando, né? A gente tem uma certa liberdade, em especial no Brasil, de cultuar, de atuar com a nossa fé, mas se submetendo a condições de governos muitas vezes fraudulentos. Então eles vão dizer isso, que a igreja ela sempre tomou partido dos opressores. Claro que a gente viu exceção de lá para cá, mas a afirmação é de que está sempre do lado e não deveria, porque é missão da igreja libertar os pobres e encontra-se embasamento bíblico para isso. Muitos, aliás. Eles vão dizer que desenvolvimento e subdesenvolvimento na verdade, dominação e dependência. Ou seja, quando a gente vê um país é desenvolvido e o outro é subdesenvolvido, na verdade não é essa separação, aquele ali se desenvolveu, esse aqui ainda está se desenvolvendo. Não. O que tem, na verdade, é uma relação de domínio e de dependência. Aquele que se diz desenvolvido é o dominante. O outro, que é subdesenvolvido, vai continuar sendo, tendo dependência desse país desenvolvido. Então é uma forma de mascarar a dominação e a dependência, chamando de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Tá? Os pobres da América Latina, os países com dificuldade, eles têm tanto uma dependência econômica, principalmente da Europa, Estados Unidos e das multinacionais, e não bastasse essa dependência econômica desses poderes, nos Estados Unidos, que é muito poderoso, da Europa, que tem muita influência econômica, e as multinacionais que dominam o mercado em vários lugares do mundo, não bastasse isso, existe uma violência interna também, aplicada por governos e regimes militares. Quando fala que regimes militares, se relacionando à ditadura, aquele governo militar, mas opressor. Então existe essa dificuldade. É oprimido por fora e oprimido internamente também. Tá? O próximo tema é a preferência de Deus pelos pobres. Toda teologia e missão vem da opção de Deus pelos pobres. Então ele vai dizer que Deus prefere os pobres em detrimento dos ricos. Então existe uma preferência da parte de Deus em relação aos pobres. A igreja deve caminhar ao lado dos oprimidos. Ora, se Deus prefere os pobres e a igreja quer cumprir a vontade de Deus, então o que a igreja tem que fazer? Tem que ficar do lado dos pobres, tem que apoiar a causa de Deus em ajudar os pobres. Os pobres eles não são moralmente ou religiosamente melhores, do que os ricos. Mas, pelo fato da própria palavra dizer que os últimos serão os primeiros, se os ricos são os primeiros e os pobres são os últimos, então esses últimos, no pensamento de Deus, serão os primeiros. Mas Deus ama a todos. Então a ideia de que Deus ama os ricos, ama os pobres, mas ele tem um quezinho ali para os pobres, para ajudá-los, em detrimento dos ricos, que teoricamente não precisam tanto da ajuda de Deus. A teologia da libertação, ela tem uma forte tendência universalista. Vou dar só uma pincelada, em outro vídeo a gente explicou sobre o que é o universalismo, mas grosso modo, todos irem para o céu no final das contas. Deus é bondoso, Deus é amor, ama todo mundo, no final das contas vai todo mundo para o céu. Isso dentro do catolicismo
é até fácil da gente aceitar, porque tem essa ideia do purgatório, né? Os que não têm condição de entrar no céu direto vão passar por um momento de sofrimento do purgatório, purgou, aí vai para o céu em seguida. Como isso é muito arraigado no catolicismo da América Latina, e a teologia da libertação é forte dentro do catolicismo da América Latina, então eles acabam tendo essa tendência universalista. Uma crítica que a gente tem em relação a essa preferência de Deus pelos pobres, da gente ficar do lado dos oprimidos, é uma pergunta que se faz para a teologia da libertação. Isso implicaria em uma revolta armada, uma revolução armada? Eu estar ao lado dos pobres, seguindo a preferência de Deus, se eu faço um levante armado, isso estaria correto? Estaria dentro dos planos de Deus? Então, um tipo de pergunta que vale raciocinar em função dessa obrigatoriedade de se defender os pobres. Até porque, como a gente mencionou, algumas teologias, algumas atitudes da teologia da libertação pode ocasionar revoltas, revoluções, até a atitude de guerrilha. Então fica a pergunta, né? Isso implicaria em revolução armada? Pode acontecer isso e ainda assim estaria dentro da vontade de Deus? O quarto tema é teologia como reflexão crítica da praxis. Teologia é uma reflexão crítica da praxis cristã à luz da palavra de Deus. Então, o que é a praxis? É uma ação ordenada para um certo fim em oposição à teoria. Então, praxis, grosso modo, é a prática cristã. Então, a gente tem a teologia sendo uma reflexão crítica da praxis. Então, a gente não parte da teologia para a praxis, ou para a prática, ou para a ação ordenada. Você primeiro se envolve com a prática cristã para depois refletir sobre isso. Tá? Então, a teologia é uma reflexão dessa prática, ou seja, vem depois da prática. A reflexão teórica deve ser o segundo ato, inverso do método teológico clássico. Tá? Qual é o método teológico clássico? A gente primeiro reflete, eu vou pensar aqui direitinho em Deus, pensar nas coisas de Deus, e depois eu caio na prática. A teologia da libertação ela vai dizer, não, você entra na prática, ajuda os pobres, salva todo mundo da opressão, do maligno, depois tu vai pensar. Tá? A teologia começa com a libertação dos pobres. Olha só como é que começa a teologia, com a libertação dos pobres. É assim que você começa a teologia. Depois você vai pensar acerca disso. Trabalhar em favor da justiça para conhecer a Deus. Ou seja, não tem outro caminho para alcançar Deus a não ser você trabalhar em favor da justiça. Eles vão afirmar, inclusive, uma afirmação forte, contrária a muitas das nossas crenças, de que você não tem outro caminho para alcançar Deus a não ser trabalhar em favor da justiça, buscar auxiliar os pobres, os oprimidos, libertar eles dessas condições. Se você não fizer isso, você não tem como conhecer a Deus. A gente pensa, tradicionalmente, de uma forma um pouco diferente, né, que isso, se preocupar com os pobres, com as questões de Deus, é uma consequência de você conhecer a Deus. A teologia da libertação vai falar o contrário. Olha só, você só vai conhecer a Deus se você entrar nessa questão de justiça. Dentro desse tema de teologia como reflexão crítica da praxis, eu tentei fazer uma imagem como se fosse uma pilha, né, para mostrar que a teologia da libertação é uma teologia bipolar. Ela é bipolar porque ela tem dois polos. Tem um polo, que é a praxis, e tem o outro polo, que é a teoria. E coloquei ponto positivo e negativo, não é que a teoria seja negativa, não. É só para mostrar que um lado tem uma força a mais, deve ser o primeiro. Então, uma teologia bipolar em que a praxis vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, no segundo plano, segundo ato, é a reflexão teológica, é a teoria. O quinto tema é a teologia e marxismo. O marxismo, né, a gente sabe que tem muitas questões contrárias ao cristianismo, à palavra de Deus,
Mas para os teólogos da libertação, o marxismo acaba sendo um instrumento em que, a partir dele, eles conseguem fazer uma análise da situação social, marxismo muito ligado ao socialismo, obviamente. Então consegue-se fazer uma análise social e também encontrar soluções para essas questões sociais. Então é um auxílio para a praxis cristã. É um instrumento de análise social e proposta de mudança para a sociedade. O marxismo, apesar de ser um pensamento secular, ou seja, fora da igreja, fora do pensamento cristão, ele é um instrumento mundano, humano, natural, né, que vai auxiliar a você encontrar soluções para mudar a sociedade. Então é usado como ferramenta na teologia da libertação. A intenção da teologia, assim como o marxismo, seria destruir esse sistema, né, contrários ao capitalismo, destrói esse sistema e constrói uma nova sociedade. Tá? Eles vão buscar isso do marxismo para mudar completamente e radicalmente a sociedade, que seria a forma de você cumprir a vontade de Deus. Uns poucos, né, se apropriam do trabalho de outros. Dentro da ideia do socialismo e também a teologia da libertação, você tem algumas pessoas, uns poucos poderosos, uns poucos ricos, tomando conta de muitos recursos, se apropriando do trabalho de outras pessoas. Né? A ideia é que aquele trabalhador sofrido, aquele camarada pobre que passa dificuldades, ele trabalha, se esforça muito. Aquele esforço teria um valor muito maior do que o que ele está recebendo. Se ele não está recebendo aquilo, é porque parte desse recurso está indo para alguém. E esse alguém é o opressor, é o governo, é a multinacional, é o patrão, enfim. Isso me faz lembrar até uma novela. Hoje, graças a Deus, eu não assisto novelas, mas há muitos anos atrás tinha uma novela que tinha o Tião Galinha. E o Tião Galinha, ele falava uma frase que não sai da cabeça, né? Que é: quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem ganha mais do que come sempre come o pão de alguém. A ideia é mais ou menos essa. A pessoa está ganhando mais do que ela precisa, ela está tirando o recurso de uma pessoa que está trabalhando, que tá se esforçando, que deveria estar recebendo esse recurso. A melhor maneira de obedecer à ordem de Jesus é exatamente você aplicar essa mudança radical. Então essa mudança na sociedade, sai do capitalismo, entra no socialismo, é a maneira de você obedecer à ordem de Jesus de dar de comer e de beber àqueles que têm sede e têm fome. Eles também afirmam que oferecer comida e bebida é um gesto político. Tá? Isso é função dos órgãos governamentais, dos políticos, de oferecer comida e bebida para o povo. Então por isso eles entram nesse viés político. Né? Porque é necessário cobrar dessas autoridades e, se for possível e necessário, até enfrentá-las para que elas atinjam a sua função de oferecer comida e bebida para o povo. A análise social marxista, ela como ferramenta da teologia da libertação, ela vai ajudar a compreender a situação da pobreza. Né? A partir dessa análise marxista você consegue fazer uma análise mais fidedigna da situação da pobreza, segundo a teologia da libertação. E também vai ajudar a oferecer soluções para esse problema. Por isso ela é tão utilizada, né, como eu coloquei aqui nesse esqueminha, por isso ela é tão utilizada e tão aceita pela teologia da libertação. E eles vão afirmar que o capitalismo é mau. O capitalismo, ele é do capeta, é algo ruim que está no contexto ali social, mas não deveria ser aquilo. Esse sistema deveria ser destituído, esse sistema deveria ser destruído para entrar o socialismo. E eles vão dizer que o socialismo é a forma ideal de economia. Então eles lançam mão de questões e propostas políticas, de questões e propostas humanas, mundanas, para corrigir uma questão espiritual,
né, uma questão opressora, que é a defesa da teologia deles. O sexto tema, salvação como libertação integral. Teologia da libertação é a reconstituição da doutrina da salvação. Então, a doutrina da salvação, tal qual a gente conhece, da salvação em Jesus Cristo, as ideias mais tradicionais do cristianismo, ela vai ser reconstituída na teologia da libertação. Eles vão ter um viés de salvação a partir dessa ajuda ao pobre, da busca por pelo reino de Deus, né, muito semelhante até ao liberalismo. E eles vão dizer que nós encontramos Deus na conversão ao próximo. O que é conversão? É a gente mudar de direção. A expressão conversão, quando nós utilizamos no cristianismo, é você se converter a Deus. Você está indo no caminho, Deus está em outra direção, você vai, muda a sua direção e se converte a Deus. Eles vão afirmar que nós encontramos Deus na conversão ao próximo. Quando você se volta para o próximo é que você encontra Deus. Se não for dessa forma, a gente não vai encontrar Deus de jeito nenhum. Tá? Existe uma ausência de discussão sobre a salvação espiritual. A salvação espiritual, tal qual a gente está acostumado, sobre a morte de Jesus Cristo, a ressurreição, a gente crê nesse sacrifício, de crer que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, acaba perdendo espaço por essas questões de salvar o próximo dessa opressão. Então, nos discursos da teologia da libertação, você vê não que não seja dessa forma, não que não creiam em Jesus Cristo, mas existe uma ausência, uma preocupação muito maior com essa questão dos pobres e oprimidos. Existe uma preocupação também que nos tornemos irmãos. Essa ideia de irmandade que vai ser caracterizada, de certa forma, até pelo socialismo, das pessoas ali, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo na escolinha, essa questão social buscada pelo socialismo, ela é levantada, essa bandeira é levantada pela teologia da libertação. Eles vão se preocupar que realmente as pessoas estejam próximas umas das outras como irmãos, um ajudando o outro, um contribuindo, tentando solucionar o problema do outro, e todo mundo junto na mesma situação, nas mesmas condições. Então eles pregam o fim dos sistemas injustos. Aí eles aplicam montei um esqueminha aqui para ilustrar melhor. Eles mostram uma diferença entre a igreja antiga e a igreja atual. A igreja antiga, ela buscava uma salvação quantitativa, ou seja, queria o máximo de pessoas indo para o céu. A preocupação da igreja antiga era mandar as pessoas para o céu. Então havia várias formas, né, historicamente, vendia indulgência, vendia terreninho no céu, aí vem reforma, muda essa história. Aí, o que a gente tem tradicionalmente, né, e cremos ser a verdade, é a salvação em Jesus Cristo. E é dessa forma que se vai ao céu, e é o que a gente busca realmente, salvar as pessoas e conduzi-las à eternidade junto do Pai. Mas eles dizem que isso é uma preocupação da igreja antiga, e a igreja atual ela deve ter uma salvação qualitativa, que é o compromisso com a transformação social. Então, enquanto a igreja antiga se preocupava com a salvação das pessoas para o céu, a igreja atual deve se preocupar com a salvação das pessoas aqui na terra. A dificuldade que eles passam aqui, salvar eles dessa opressão e dessa luta que eles estão passando aqui na terra. O sétimo e último tema é a missão cristã e praxis libertadora. A missão da igreja, segundo a teologia da libertação, é transformação da sociedade em direção ao reino de Deus. Você transforma a sociedade e a direção que você está dando é o reino de Deus que está lá na frente. Por isso você vai se assemelhar um pouco com a aula, com alguma das aulas anteriores que nós falamos sobre liberalismo, né, de estabelecer o reino de Deus, tal. Então a gente transforma a sociedade visando o reino de Deus. A libertação completa mesmo é uma dádiva oferecida só no fim dos tempos, quando acabar tudo. Aí que vai ter a salvação mesmo, eterna, aquela coisa de ir para o céu.
Mas enquanto isso não chega, você faz um ensaio aqui na Terra do que seria o reino de Deus. Tá? Então a igreja promove o crescimento do reino, a aproximação daquilo que será a perfeição final lá na frente, no dia do fim dos tempos. Quaisquer ações, isso aqui que é um pouco polêmico, vale a gente raciocinar. Quaisquer ações libertadoras são obras salvíficas. Ou seja, segundo a teologia da libertação, qualquer atitude que a pessoa tome para libertar o pobre, libertar o oprimido da opressão do governo, das multinacionais, dos poderosos, qualquer ação é uma obra salvífica, está relacionada à salvação, essa salvação terrena, né? Aí vem algumas perguntas, alguns questionamentos sobre isso que são direcionados à teologia da libertação e vale também a gente olhar o outro lado. Se qualquer ação libertadora é uma obra salvífica, um golpe violento sobre a ordem social é uma missão cristã? Ou seja, eu sei dentro dessa linha teológica que eu posso fazer qualquer coisa para libertar um pobre, um oprimido, e isso vai ser uma obra salvífica. Legal. Mas será que isso implica em usar a violência? Uma manifestação, uma revolução contra a ordem estabelecida, isso se enquadraria? Seria uma obra salvífica? Esse qualquer ação inclui violência? Né? É uma pergunta que, em especial, alguns teólogos vão responder. A resposta que eu coloco aqui é de Gutierrez, como eu disse, a gente vai falar na próxima aula. Ele vai dizer que a violência é um último recurso. Por incrível que pareça, eles defendem realmente que é possível utilizar a violência. Eles vão associar isso à ideia de mal necessário. A resistência não violenta é preferível. A gente não necessariamente vai utilizar e nem vai preferir usar a violência, vai tentar de forma pacífica resolver essas questões, né? A resistência, acordos, negociações, mas no final das contas não resolveu nada, pode sim partir para a violência, segundo a defesa da teologia da libertação. Por isso a gente afirma, né, que a teologia da libertação é uma teologia revolucionária, uma teologia política, uma teologia que muitas vezes se envolve a questões de guerrilha nos países onde são estabelecidos. Tá? E a gente percebe, né, em todo esse contexto da aula que não tem qualquer relação com os cultos de libertação nas igrejas pentecostais. Então toma muito cuidado de não afirmar que teologia da libertação são esses cultos de libertação, e nem que os cultos de libertação da igreja estão relacionados à teologia da libertação, tá? Porque são coisas bem distintas. É até perigoso afirmar uma relação entre os dois. Quais são os meios de salvação dentro da teologia da libertação? A solidariedade com os pobres em sua luta, né? Você ser solidário com os pobres na sua luta, ensiná-los a entender quais são as causas da pobreza. Isso faz parte da salvação. Você não só se solidariza com ele e ajuda, mas você mostra para ele, que eles vão chamar de conscientização. Você mostra para eles por que ele é pobre. Olha só, você é pobre porque acontece uma opressão maligna, tá? O capitalismo é mau, existem governos opressores que se mantêm a partir da opressão dos pobres, da contínua manutenção desse sistema. Então faz parte da salvação você mostrar a verdade, né, segundo a teologia da libertação. Também faz parte dos meios de salvação o apoio e encorajamento dos esforços populares para acabar com a opressão. Então você apoiar os pobres, os oprimidos, a se encorajar e se levantar para sair daquela situação, isso faz parte também dos meios de salvação. Eu coloco aqui uma conclusão para a gente encerrar, com alguns pontos que valem a pena a gente salientar. O emprego de Marx na teologia é como Platão foi para
os pais da igreja. Ou seja, a defesa que se tem para usar Marx com toda a sua teologia, com a sua filosofia mundana, é a mesma razão que os pais da igreja usaram as ideias de Platão. Então você usar Marx, o Engels, né, na teologia, você está usando um instrumento, uma ferramenta que te faz pensar, que te faz, no caso da teologia da libertação, nem tão somente pensar, é uma situação mais prática, de análise, de proposta de mudança. Então, é a relação que se tem e a defesa que se tem. Os pais da igreja lá atrás usavam Platão, por que eu não posso usar Marx? E é importante também frisar, né, aí a gente sai em defesa deles, que o uso deve ser crítico. Não é chegar e... tudo que Marx fala está certo, tudo que Engels fala está certo. Você tem que ter uma análise crítica de que, olha só, não, isso aqui não. Isso aqui fere a fé, isso aqui não tem nada a ver. Então eles pensam dessa forma. Vai usar o que serve dentro da defesa deles pela liberdade dos pobres e dos oprimidos. Encontraram, na verdade, em Karl Marx, uma ferramenta útil e eficaz para defender a causa deles, né? Mesmo que seja contrária às doutrinas cristãs. Existem muitas críticas contra a teologia da libertação, é fato. Conteúdo aqui que a gente levantou, tenho certeza que muitos que estão assistindo vão ter essa sensação, cada afirmação minha, caraca, isso aqui não, cara, isso aí é absurdo, né? Então se levanta muita crítica e a gente aqui vai pensando em vários. A intenção dessa aula não é criticar, apesar de alguns momentos a gente até colocar algum pensamento pessoal, a intenção é passar o conteúdo, mas a bem da verdade, muita crítica se levanta e se constrói em cima dessa teologia da libertação. E o que é interessante é que não há interesse em diálogos com os críticos. Isso é interessante. Enquanto muitos criticam a teologia da libertação, você não vê muitos deles se levantando contra esses críticos, né? Em termos de os críticos, em termos de filosofia, de teologia, claro que eles vão combater os governos, eles vão focar nisso, né? Mas ao ponto de ficar o tempo todo respondendo, discutindo para tentar defender a sua ideia para outros teólogos que se levantam criticando, questionando, você não tem muito isso no meio, né? A melhor maneira de julgar uma teologia é pelos seus frutos. Um dos pensamentos que eles têm, né, é que não adianta você tentar julgar a teologia pela racionalidade, pelo raciocínio. Você tem que julgar pelo que ela conquistou, pelo que ela alcançou, pelo que ela produziu com aquela forma de agir ou com aquela forma de pensar. Aqui um ponto interessante é que eles conseguiram chamar a atenção da igreja para a necessidade social do evangelho. A necessidade social do evangelho é fato. A igreja tem uma obrigação social. A Bíblia é farta, né, de ajuda ao próximo, de orientação. Jesus Cristo foi um grande exemplo de ajudar as pessoas, de alimentar, de orientar, dar de beber, de comer, de partir o pão. A gente consegue encontrar muito embasamento social na palavra de Deus. Então, a teologia da libertação, apesar das muitas críticas, ela conseguiu pelo menos chamar a atenção da igreja. Quando você estuda o conteúdo, no mínimo você fica sensibilizado em ajudar o próximo, né? Ainda que não entre num viés violento, de revolução, de revolta, mas você fica preocupado, mais sensibilizado com a condição dos pobres e dos oprimidos. Aí, para finalizar aqui, eu deixo uma pergunta. Gostaria que você quisesse aventurar a responder. Deixe aí nos comentários do vídeo, ou nos mande mensagens, para tentar responder essa pergunta, que é um questionamento que se faz também para a teologia da libertação. Deus favorece os pobres por serem pobres? Qual seria a razão de Deus ter preferência pelos pobres, se é que tem preferências pelos pobres?
Se você tem uma resposta, se você pensa em alguma coisa que possa esclarecer essa dúvida, fique à vontade para responder. Acho que a gente tem aí conhecimento vasto e tenho certeza que muitas pessoas teriam uma resposta para isso. A gente tem aí o nosso conteúdo, como eu costumo falar no final dos vídeos, nos finais dos vídeos, nós temos o site colunadefogo.com. Você clica em educacional, aulas, aí tem lá teologia contemporânea, onde você pode baixar inclusive essa apresentação que está aparecendo aqui do meu lado. E no nosso canal Coluna de Fogo nós temos criado uma playlist, e clica lá em playlist Teologia Contemporânea e vai estar os nossos vídeos lá. Tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Espero ter podido contribuir na formação de cada um, e até o nosso próximo vídeo.